Bom dia, é um prazer mais uma vez estar conversando com você e nessa manhã eu quero fazer uma pequena análise crítica com relação à situação que estamos passando nesses dias de hoje, fim de pandemia ou continuidade da pandemia, não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas na expectativa de que a vacina chegue e a gente possa voltar a um novo normal, que não sabemos como vai ser esse novo normal daqui para frente. Mas eu quero usar um texto em que o apóstolo Tiago fala lá no capítulo 5, verso 3 até o verso 6, onde ele faz uma colocação interessante com relação à supremacia do poder que oprime o pobre, oprime o operário, oprime o próximo. Então Tiago diz assim: vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem desse testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne, tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que vós desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festas. Condenai e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Isso, para mim, me deixa muito claro os dias que estamos vivendo. O Brasil tem sido um país onde seu povo tem sido oprimido injustamente por décadas. Somos oprimidos no sentido de não participarmos da riqueza de nossa nação, daquilo que produzimos. E um pouco de pessoas que detêm o poder, que detêm toda a estrutura deste poder, oprime de tal forma que quase que essa opressão, no sentido, se torna pior do que uma escravidão, porque, lamentavelmente, o operário que trabalha, que produz riqueza, ele não tem direito à comida. Quando você vê o arroz hoje no mercado 30, feijão a quase 9, e etc., tudo subindo, o não direito a ter o trabalhador, ou o operário, ou o povo, ao básico, que é a condição do alimento que o mantém com saúde, que o deixa sobreviver com o bem-estar da saúde. Então, a gente fica pensando que país é este, né? Que país é este? Agora, o que me chama muito a estranheza é que uma parcela grande de colegas e uma parcela grande da igreja cristã, e mesmo seja ela católica ou evangélica, né, tem entrado em defesa dessa opressão. Não importa, aqui não é uma briga, não é uma apologia sobre sistema, comunismo ou socialismo, ou direita fascista, ou isso ou aquilo, até porque nós não temos esses regimes funcionando em nossos países. Até porque, se olhar os grupos que são comunistas, já governaram esse país por mais de 24 anos e havia liberdade em nosso país. Agora, liberdade com opressão daqueles que são poderosos, isso é diabólico. Isso é diabólico. A palavra de Deus diz que o clamor do pobre, do operário que é oprimido, daquele que não tem o direito do seu ganho corretamente, daquele que não tem o direito da sua comida, está chegando às narinas de Deus. Ou seja, Tiago diz, olha, Deus está por aqui com esse tipo de opressão, e Deus vai pôr a mão. Não tenha dúvida, meus amados, de que Deus está começando a pôr as mãos, e porá dentro da sua casa.
Deus vai mexer com esses opressores cristãos que usam a palavra de Deus para oprimir o trabalhador, o cidadão que não tem direito a uma casa, que não tem direito à comida, que não tem direito a uma educação, que não tem direito à saúde. Esses serão colocados numa posição em que verão a mão do Senhor operando sobre esses opressores. Deixa eu falar algo. Há alguns anos atrás, um senhor que está preso domiciliar, que é uma outra situação desonesta nesse país, todos, praticamente todos, com exceção de um ou outro, todos que roubaram, que praticaram a corrupção, que lesaram a nação, né? A maioria deles, então, foram julgados, condenados até com 200, 300 anos de prisão, mas foram para suas casas, verdadeiros shopping centers, suas casas com piscina, com quadras esportivas, com todo tipo de alimento e com toda a estrutura para receber centenas de amigos a hora que quiserem. Isso não é justiça. A justiça seria o governo, a justiça seria trazer de volta todo o dinheiro roubado desta nação. É isso que precisamos, para que esse dinheiro venha, essa riqueza venha sobre a nossa nação, sobre o seu povo, para que o seu povo desfrute disso. Então, se vende o ouro, a prata, se vende as estruturas que levaram décadas para se fazer nesse país e volta-se a julgar a sociedade, o povo, naquele lugar mais triste que se possa compreender. Não, isso não é correto. Isso não é correto. Nem direita, nem esquerda, nem comunista, nem fascista, nem ninguém pode fazer isto. Quem faz isto são opressores, são agentes satânicos. E esses agentes satânicos, sejam eles quem forem, use ou não o nome de Deus, eles serão julgados e condenados pela mão do Senhor. Não tenha dúvida, Deus estará pondo, como já está pondo, as mãos sobre esses indivíduos. Há poucos anos atrás, um desses indivíduos, que era petroleiro, era tido como o homem mais rico do mundo, o oitavo homem mais rico do mundo, o brasileiro, foi preso, mas que está em casa hoje, né, desfrutando ainda da sua riqueza. Ele falando para uma repórter, ela fez a pergunta: quando você chega ao fundo do poço, o que você faz? Ele disse: diferentemente eu faço daquilo do pobre. O pobre, quando chega ao fundo do poço, ele não tem para onde ir. Eu, quando chego ao fundo do poço, eu encontro petróleo. De forma cínica, debochada, esse senhor fez isso quando ele estava no auge da sua riqueza, do seu poder. Pois bem, 3 anos depois, esse cidadão foi preso por corrupção, ladrão, confesso, e que pagou, num sentido, o vexame de passar pela televisão, jornais e algemado, porque foi o que aconteceu. Mas posterior a isso, esse indivíduo retornou para a sua casa, com tornozeleira ou sem tornozeleira, não importa, voltou para casa. Mas tudo que roubou, devolveu? Ninguém sabe. Pouca coisa devolveu, mas a maioria não. É isso que traz a destruição da nação. Então, eu diria, se nós não tivermos uma igreja séria, um povo cristão sério, que luta pela justiça e a verdade de Deus, que não tem partido, que não tem político de estimação, não importa se ele é de esquerda ou de direita, não importa quem ele seja, se ele rouba, se ele usa do poder para oprimir o pobre, saiba que isto está clamando aos ouvidos, às narinas de Deus, e que a mão do Senhor, do justo juiz, vai pesar, seja quem for.
Então, amado irmão, queridos, clame pela justiça de Deus. Busque a justiça de Deus. Não vá contra a justiça de Deus. Não vá contra a vontade soberana de Deus. Deixe Deus dirigir sua vida, pratique o bem, a justiça e lute pela verdade nessa nação. Ainda há chance de termos um país abençoado para o seu povo. Um país grande, um país cheio de riqueza, mas que não é para o seu povo. Isso não é nação. Isso é espólio, e nós não queremos ser espolhados mais nessa terra, e nem Deus quer que o povo dessa terra seja espolhado. Meu irmão, meu amado, meu amigo, Deus tem seus olhos postos, e como diz Tiago, Ele vai dar solução, Ele vai continuar dando solução para que aqueles que oprimem deixem de oprimir e sejam justos como governantes nesse país. Bom dia, Deus os abençoe.